Olá pessoal, bem-vindos a mais um exercício de grandezas físicas. Dessa vez vamos fazer um exercício um pouco mais avançado, envolvendo o conceito de ordem de grandeza, da forma como ele é aplicado na prática. Então a ideia de ordem de grandeza, a utilidade desse conceito, não é simplesmente um exercício matemático, de pegar um número e obter dele a ordem de grandeza. A ideia física de ordem de grandeza é a gente poder fazer uma estimativa de alguma quantidade que nos interessa em situações onde a gente ou não é capaz ou não se interessa simplesmente por obter um valor exato. Então, um exemplo aqui que nós vamos fazer, a pergunta é: qual é a ordem de grandeza do volume em mililitros de uma colher de chá? Então, para fazer esse exercício, você vai precisar ou ir na sua cozinha buscar uma colher de chá e examiná-la, ou, se você lembra qual é mais ou menos o tamanho de uma colher de chá, você já pode tentar fazer essa estimativa. Então agora vamos pausar o vídeo, recomendo para você fazer isso. Então vamos dar início a essa análise de como é que a gente estima esse volume. De novo, a ideia aqui é não chegar num valor exato, mas ter uma noção, quanto vale mais ou menos. É é meio, é um décimo, é 100 mililitros, é 10 mililitros, mais ou menos quanto que vai dar isso. Ok? Então vamos pausar o vídeo agora. Muito bem, então agora vamos tentar fazer essa estimativa. Então como é que a gente faz isso? Bom, a ideia é você primeiro vamos fazer um desenho aqui, lembrar qual é a cara mais ou menos de uma colher de chá. Então uma colher de chá tem uma forma mais ou menos um ovoide ou uma elipse, como essa vista de cima, e um comprimento aí de, vamos dizer, uns 4 centímetros. Aí nós estamos estimando, estamos chutando uns valores razoáveis para esse tamanho. Talvez uns 3 centímetros, ou 2,5, tanto faz, de largura. De novo, a ideia não é ser exato aqui, é ter uma noção razoável do que seria isso. Se você olhar essa colher de lado, né, ela tem uma forma mais ou menos assim, né, tirando fora o cabo, e de novo não dá para saber exatamente esse formato, mas ela tem aí, meio centímetro talvez de profundidade. E, bom, o que a gente quer é estimar o volume desse objeto. Bom, fazer isso não é um problema simples, e inclusive o valor exato vai depender do formato aí da sua colher específica que você tiver. Mas, de novo, a ideia de ordem de grandeza é não se preocupar com esses valores exatos. Então, como é que a gente pode estimar o volume de uma coisa com esse formato? A gente simplesmente vai ignorar esse formato ou vai trocar ele por um formato que a gente sabe calcular o volume e que não seja muito diferente. Por exemplo, um paralelepípedo, um retângulo cúbico com essas mesmas dimensões. Essas coisas vão ter o mesmo volume? Não, mas a diferença vai ser pequena. E se a gente tiver uma diferença pequena, isso não vai mudar a ordem de grandeza. Então, se a gente trocar isso por um paralelepípedo com essas mesmas dimensões, ou seja, meio centímetro de altura, 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, o volume dessa caixa retangular vai ser, grosso modo, o mesmo da sua colher. Então, esse a gente sabe calcular facilmente, certo? O volume do paralelepípedo é 3 vezes 4 vezes meio centímetros cúbicos. 3 vezes 4 é 12 vezes meio, vai dar então 6 centímetros cúbicos. E este é uma boa estimativa, então, para o seu volume da sua colher. Como está sendo pedido em mililitros, a gente vai precisar lembrar ainda qual é a conversão de unidades aqui. E nesse caso aqui é particularmente simples, né? Lembrando que 1 litro, certo? 1 litro de leite são 10 centímetros
por 10 centímetros por 10 centímetros, ou seja, 1000, 10 ao cubo, centímetros cúbicos, de modo que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa, na verdade, que 1 mililitro. Então, o nosso volume do paralelepípedo, que é de 6 centímetros cúbicos, é também 6 mililitros. Qual é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza, agora sim, nós temos que usar aquela regrinha. Como 6 é um número acima de raiz de 10, ou seja, acima de 3,16, então ele já conta como a ordem de grandeza, em vez de ser 6 mililitros, seria 6 vezes 10 a 0. Então a ordem de grandeza seria 10 elevado a 0, ou 1, né? Se esse número fosse abaixo de 3. Como é um número acima de 3, você tem que já considerar a ordem superior, ou seja, ele é mais parecido com 10 do que com 1. Então a ordem de grandeza é de 10 mililitros. Ok? Diga-se de passagem, uma observação aqui. Se você for olhar no Google qual é o volume de uma colher de chá, muitas das vezes se convenciona, se define que uma colher de chá oficial para culinária, por exemplo, tem 5 mililitros. E você vê que 5 mililitros, a ordem de grandeza é novamente 10 mililitros, certo? Ela está mais, de novo, acima de 3,16, está mais para perto de 10 do que para 1. Então, a nossa estimativa, grosso modo aqui, estava bem próximo do valor definido que se encontra por aí, e por isso mesmo teve a mesma ordem de grandeza. Essa é a ideia, a gente poder estimar corretamente o tamanho de alguma coisa, o valor de alguma coisa, sem saber o valor exato. Ok? Obrigado e até a próxima.